Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Nanda, para quem não me conhece. E aqui a gente tem algumas conversas sobre Deus e sobre a Bíblia, e sobre Jesus e sobre essas coisas. E aí, hoje, eu e a Manu, que é minha amiga, Oi, gente. a gente decidiu vir aqui na praia, tá um pouco de vento, porque a gente queria muito gravar um vídeo juntas, gente. Inclusive, eu conheci a Manu através do YouTube. Eu vi um vídeo dela, eu acho que você estava gravando aqui nesse cenário? Tava gravando ali onde a gente tava ainda agora. Gente, ela tava gravando aqui nesse cenário. E aí, tipo assim, o vídeo apareceu pra mim, eu não lembro como. Mas eu falei, cara, eu conheço esse lugar, eu acho que é Matosinhos ali, aqui, né, no Porto, que a gente mora em Portugal. Uhum. E aí, tipo, eu mandei mensagem, comecei a seguir no Instagram e a gente virou amigas. Do nada, assim, do completo nada. Só um vídeo no YouTube. Exatamente. Aleatório. Inclusive, ela, na verdade, assim, eu conheci a Manu antes de eu começar a gravar pro YouTube. E ela me impulsionou de gravar. Então, assim, ela também tem a participação dela aqui. E aí a gente decidiu gravar um vídeo juntas pra, enfim, falar sobre algumas coisas da Bíblia. Realmente uma conversa entre amigas, sabe? A gente não quis fazer nada muito planejado. E é isso, gente. Eu vou deixar o link do canal da Manu aqui embaixo. Então, se você quiser se apresentar... Oi, gente, eu sou a Manu. Já falei 300 vezes. Manu, falou 20 vezes aqui. Eu sou a Manu, eu tenho um canal no YouTube. O foco do canal é falar de Jesus, né, basicamente. Mas eu sempre apresento algumas coisas, uns vlogs, algumas coisas assim. Mas a gente tem o mesmo nicho e fala sobre a mesma coisa, né? Que não tem nada mais legal e mais maneiro de falar do que falar de Jesus. E é isso, vão lá ver, se vocês gostarem, amém, se não gostarem também, amém também. E, gente, olha só, a gente tá ajeitando muito o cabelo e tal, e talvez esteja mexendo um pouco, porque a gente tá no verão aqui, mas o verão português, ele é assim, né? Ele é um pouco, tem vento e tal, então não reparem, tá? Isso aqui. E aí hoje a gente tava pensando, né? O que a gente ia falar o que a gente iria trazer? E aí é muito engraçado porque eu até falei com a Manu quando a gente tava tendo essa conversa, que sempre quando eu penso assim, em amizade e tal, me vem aquela passagem, gente, eu até é em Marcos 2, que fala quando os amigos paralíticos levaram um amigo para ser curado por Jesus. Não, os amigos... Amiga, calma. Calma. Não, pera. O amigo... Assim, calma, contextualizando. Jesus estava numa casa. E tinha muita gente, uma galera boa ali, tava meio que impossível de chegar. E tinha um paralítico que, né, precisava ser curado. E os amigos levaram o paralítico até Jesus de uma forma muito... Exatamente. Basicamente, Jesus estava numa casa. Gente, era a casa de Pedro essa casa? Eu acho que era. Eu acho que era a casa de Pedro, né? Quer ver? Eu tô achando que era a casa de Pedro. Enfim. Eu acho que era... Enfim, gente, Jesus estava numa casa que, se eu não me engano, era a casa de Pedro. E aí, gente, onde Jesus ia um monte de gente atrás, porque, né, ele tava curando todo mundo tava querendo saber aquilo ali. Era algo que tava chamando muita atenção. E na porta dessa casa tava uma multidão. E aí, eis que tinha um homem que era paralítico e os seus amigos foram levar esse homem numa maca, assim, né, assim, para ser curado por Jesus. E aí, só que eles chegaram lá e se depararam com aquela multidão e eles não iam conseguir passar, porque não era só, tipo assim, uma pessoa indo passando, eles estavam com, sabe, nos filmes, quando, aquele filme de guerra que tem, eu acho que era esse negócio, era assim, tipo isso. uma maca do assim. passado. E aí, eles foram levando ele para Jesus e eles viram que não iam conseguir passar. E aí, simplesmente, gente, eles tiveram a ideia genial de subir pelo telhado da casa, porque eu fico pensando assim, eu não sei qual era o material do telhado, cara. Então, eu devia ser palha, eu não sei. Eu fico visualizando... Você já assistiu The Chosen? Já. Eu fico visualizando aquela cena. Eu chorei tipo pra caramba. Como eu visualizo. Eu leio essa passagem e eu lembro do episódio do The Chosen, assim, exatamente, entendeu? Mas imagino que não deve ter sido fácil também tirar... Exatamente. Tipo, eu pensei nisso, eu pensei, cara, eles tiveram que meio que dar uma destruída ali naquela estrutura da casa. Porque pra conseguir passar uma maca, né? Ou tipo, de repente eles carregaram a pessoa. Eu acho que pode ser que levaram só a pessoa até o telhado de maca e depois desceram essa pessoa sem a maca. Gente, enfim, não foi fácil. Exatamente. E aí eles tiveram essa ideia porque eles viram que era a única solução que eles tinham, era subir pelo telhado.
e desceram e aquele homem foi curado por Jesus, né? E, enfim, gente, eu até lembro que o meu pastor ano passado fez uma pregação sobre essa mensagem e eu chorei tanto porque se a gente for parar pra pensar assim, é muito profundo, sabe, isso que aconteceu. E aí hoje a gente queria trazer uma reflexão sobre essa questão, assim, da importância das nossas amizades, sabe? Essa passagem, eu acho que o principal é isso, essa passagem mostra, cara, que as pessoas com quem a gente anda, né, a gente pode ser curado através dessas pessoas, né? E hoje em dia tem essa ideia muito de individualismo, no sentido de tipo assim, eu sou suficiente, eu não preciso Exatamente. de ninguém. E tem no meio cristão também, de pessoas que simplesmente não conseguem criar laços com outras pessoas, ou muitas vezes nem querem por medo de serem machucadas na igreja ou qualquer coisa do tipo assim. E não entendem o poder que é você ter pessoas que cuidam de você dessa forma que os amigos fizeram com o paralítico, sabe? Que se preocupam com você nesse nível, o esforço que eles fazem, sabe? E pode nem ser físico, mas um esforço espiritual de orar com você, de te acompanhar. De se então, colocar naquela guerra mesmo, né? Exatamente, de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram. Esse é o nível, né? É um amigo mais chegado do que um irmão, né? Hoje em dia é difícil, né? Porque as pessoas já estão mais reclusas, um pouco mais duras, assim, nesse sentido, né? Mas é porque talvez nunca experimentaram de uma verdadeira amizade, assim, nesse nível, né? De intimidade, assim. Exatamente. E, cara, eu acho que, assim, eu penso, quando eu vejo essa história, eu penso muito pelas duas perspectivas. Pela perspectiva do paralítico, né? Porque, assim, ele sozinho, gente, ele não ia conseguir se salvar, né? Ele nem andava. Como é que ele ia chegar lá? Com todo respeito. Tipo assim, e eu acho que, assim, essa primeira perspectiva, eu acho que isso fala muito com a gente, de que exatamente isso, às vezes a gente fica com essa coisa de, não vou pedir ajuda pros outros, eu sou autossuficiente, eu consigo fazer tudo e tal. Mas, cara, deixa eu te falar uma coisa, Deus também pode usar as outras pessoas pra te curarem, sabe? Às vezes o seu milagre vai estar através de outras pessoas também. Eu acho que às vezes a gente tem esse orgulho no nosso coração e é muito importante a gente falar sobre isso porque a Bíblia fala tanto que Deus, se tem uma coisa que Deus abomina, é um coração orgulhoso, um coração que se acha autossuficiente, sabe? Então, assim, a gente se colocar nessa posição de não, cara, sabe? Às vezes a gente, não quero que o irmãozinho ore por mim porque eu acho que ele não é tão espiritual quanto eu. Né? Que então, soberba, né? Exatamente, a gente se coloca nessa posição e eu fico pensando assim, poxa, se esse cara ficasse assim, eu não quero a ajuda deles, ele não ia ter recebido a cura dele. Então, eu acho que é importante a gente orar a Deus e falar assim, Senhor, quem são os amigos que o Senhor quer colocar para me ajudar? Sabe, Senhor, eu não sou autossuficiente, eu preciso de amigos, quem são esses amigos que o Senhor quer colocar? E aí também eu olho pela perspectiva dos amigos, cara, porque eu penso assim, cara, eles tiveram tanto esforço para ajudar uma pessoa, aquilo ali não era para eles. Aquilo ali não ia trazer nenhum benefício para eles. Era um amor, né? Exatamente, tipo assim, deles pensarem, porque eles poderiam ter sido aqueles amigos que chegou ali e falou assim, olha gente, a gente tentou, mas não vai dar para passar. Desistiu, né? Na primeira... tipo, olha, a gente tentou, pelo menos a gente tentou, entendeu? E eles falaram assim, não, vambora, a gente tá aqui já, Jesus tá ali, vamos dar um jeito. E eles foram lá. Eles destruíram a casa de uma pessoa que eles nem conheciam. Telhado de alguém aleatório. Não sabemos se esse telhado foi reconstruído. Até hoje fica aí. Ninguém deu continuação. Eu queria saber o resto. Ninguém sabe, gente. Quem cuidou do telhado? Eu fico pensando assim, a pessoa da casa devia ter pensado, tipo assim, que bagunça é essa que estão... Não, eu imagino, porque, tipo assim, não é que eles tiraram um tampão. Eles, tipo, ficaram destruindo. Eu imagino, tipo, o pessoal olhando assim pra cima e falando, gente, o que tá acontecendo? Né? Exatamente. E eu fiquei pensando assim, porque será que a gente tem sido esse tipo de amigo pros nossos amigos, sabe? É porque a gente também quer muito, mas às vezes a gente não para pra pensar, eu tô sendo esse tipo de amigo? Eu tô sendo... E é muito importante também a gente orar pedindo por esses amigos. E orar crendo que o Senhor vai nos dar. Porque tem aquela frase, né? Diga-me com quem tu andas, direi quem tu és. É um versículo? Não. Não, né? Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá amarrado. Não, mas é verdade. Mas tipo assim, o ciclo com quem você anda, tanto é que, tipo, quando a gente amadurece, quando a gente fica adulto e tudo mais, é muito normal que a gente desfaça algumas amizades do passado, da infância, porque não faz mais sentido. Sim. Então,
é importante você andar com quem te leva para mais próximo do Senhor, sabe? Andar com pessoas que compartilham da mesma fé, pessoas que vão orar com você, pessoas que vão te até exortar. o fim, né? Exato, que vão até o fim, que vão subir num telhado com um corpo de um adulto, sabe? É pesado e vão enfrentar isso, sabe? Porque hoje em dia é muito difícil, mas se você orar, eu tenho um testemunho que, tipo, eu cheguei em Portugal e eu não tinha amigos, mas eu sempre fui muito cuidadosa em fazer amizades. Então eu sempre orei, desde que eu cheguei aqui, eu falava, Senhor, me dê amigos que me levam para mais próximo de Ti. E nessa época eu não estava próxima do Senhor, mas eu me preocupava com isso, sabe? Porque tem muita gente com mais intenções, né? E eu queria pessoas que me ajudassem, eu estava tão fraca na fé, e eu precisava de pessoas que me ajudassem a subir no telhado, sabe? A ser curada, a ser perdoada, me ajudasse, me impulsionasse nesse sentido. E eu orei por 1 ano. Eu passei 1 ano sem amigos, sem sair com as pessoas, sem ter o que eu tenho hoje, sem, tipo, sabe? De me sentir cuidada, assim, nesse sentido. E depois de 1 ano, o Senhor me apresentou pessoas maravilhosas. O Senhor me apresentou uma igreja muito maravilhosa também. E eu conheci pessoas que até hoje eu levo pra minha vida. Porque é do interesse de Deus também, né? Que a gente caminhe com pessoas que são dele também. Exatamente. Se a gente orar. E eu acho que, às vezes, tem muito uma onda de isolamento, sabe? Da gente se isolar mesmo, da gente achar que isso é saudável. Gente, Deus não se agrada disso, sabe? Deus fala que a gente é um corpo, a gente precisa uns dos outros. Eu acho que esse é o ponto da questão que hoje em dia está se perdendo muito. A gente precisa uns dos outros. E até com todo o amor do mundo, que eu falo isso para você que está assistindo, caso você tenha acontecido algo na igreja e você tenha parado de frequentar, eu entendo, é muito difícil isso. Não estou dizendo que não é difícil, mas eu estou te falando assim, ora a Deus, sabe? Porque isso é tão importante. Gente, qualquer igreja que você for, vai sempre ter problemas, porque a igreja é feita de seres humanos erram, seres humanos pecam, infelizmente, né? Mas aquilo ali é tão importante, sabe? É tão importante. Às vezes vai vir uma pessoa com uma palavra de encorajamento. Ou às vezes vai vir uma pessoa que vai abrir seus olhos de algo que você não tá vendo, sabe? E amizade não é só quem concorda com tudo que você fala. Eu acho que principalmente a amizade cristã, ela é alguém que você tem essa liberdade de, por exemplo, você exortar a pessoa. Você falar, ô Nanda... Isso é amor, cara. Isso é amor. Só que tem pessoas que não entendem isso como amor. Mas você tem que observar se o porquê de você sempre cortar laços, de você nunca conseguir amigos. Será que não é porque você tá sendo soberbo, ou tá sendo egocêntrico, ou tá sendo egoísta, ou não quer ouvir, ou não quer ser exortado, sabe? Eu acho que isso é um ponto muito importante na amizade. Porque, por exemplo, é uma coisa que eu valorizo. Eu dou liberdade para as pessoas que eu confio. Dizer assim, Manu, não tá legal, sabe? Isso aqui, você tem que corrigir isso aqui, não tá legal. E me coloco nesse lugar de humildade, de receber e de considerar o que o meu irmão tá falando, sabe? Porque é alguém que me ama, é alguém que cuida de mim em oração, sabe? É alguém que me leva pra subir no telhado, entende? Exatamente. E eu acho que realmente me pega muito essa reflexão de eu quero ser esse amigo pros outros, sabe? Eu não quero ser esse amigo que chega na porta, vê a multidão e fala... então tá, então a gente tentou, vamos embora. Eu quero ir até o fim com os meus amigos. E a gente não tá falando aqui que você tem que abrir sua vida para todo mundo e tal, mas tem aquelas pessoas, é igual Jesus, né? Ele tinha os 12 discípulos, mas ele tinha aqueles que eram os mais chegados a ele, assim. Né? A gente precisa dessas amizades, a gente precisa desse tipo de coisa. Ferro que afia ferro, né? Exatamente. A gente não tem capacidade de andar sozinho, a gente não pode, sabe? O ser humano, ele não foi feito, o Senhor não nos criou para andar sozinho. Até não só no sentido matrimonial, mas nesse sentido de amizades também, sabe? É muito importante você ter pessoas que oram por você, porque a oração tem poder, sabe? O Senhor ouve. E eu achei muito interessante que a questão do... a fé, ela encontra caminhos que não existem, sabe? Então, a fé dos amigos, eles, imagina, igual a gente comentou há pouco, eles poderiam ter desistido, eles poderiam ter simplesmente, cara, não dá, a gente não consegue chegar até Jesus, tem muita gente. Eu fico imaginando, tipo assim, um estádio de gente num show. Às vezes tá muito lotado e você não consegue simplesmente se movimentar. E na hora de sair, tem que sair todo mundo, assim, aos pouquinhos e pouquinhos, sabe? Eu imagino, assim, uma multidão
todo mundo querendo tocar em Jesus, todo mundo Não, querendo devia chegar estar em pesado Jesus. aquilo, Nossa, né? imagina, um suor, um calor, um negócio assim. Uhum. E os amigos ali com a maca tinham, tipo assim, seria compreensível, assim, eles desistirem. Porque, Sim. né, quando você não tem fé, às vezes você não vê alternativas, você não vê outros jeitos, você desiste na primeira oportunidade. Mas eles não, eles foram até o final e eles superaram os obstáculos e chegaram até Jesus. E Jesus viu, sabe? Isso que eu fico pensando. Jesus viu a fé deles, a intenção, o Senhor sabia do coração deles, né? E com certeza os amigos também, por mais que aquilo não tenha sido diretamente para eles, eu tenho certeza que eles também receberam daquela bênção, Com sabe? certeza, com certeza. Eu acho que antes de você querer amizades assim, você tem que ser esse amigo, entendeu? Porque são coisas naturais, coisas que vão acontecendo. Porque às vezes no seu ciclo de amizade, você não tem essa cultura de, por exemplo, pô, gente, eu tô muito mal, alguém pode sair comigo, às vezes você fica naquilo tipo, ai, não quero incomodar, não sei o que e tudo mais. E às vezes você ser a primeira pessoa que começa com isso, de gente, o que tá acontecendo? Vamos lá, vamos orar junto. Ou uma pessoa que é chato mesmo, e que vai lá e pergunta e pede pra sair junto. E vamos sair, vamos conversar, quero saber como é que você tá. E que cuida, sabe, da pessoa. Você ser essa pessoa pode mudar o ambiente que você vive. E elas vão entender, as outras pessoas vão entender o quão gostoso é você receber isso e vão querer dar também, por amor, sabe? Exatamente. E eu acho que tem uma coisa que eu acho é muito assertivo, assim, quando a Bíblia fala que as coisas de Deus são loucura pro mundo, né? Porque, cara, se a gente falar pra uma pessoa que não lê a Bíblia e tal, que a gente tem que colocar os interesses dos outros acima dos nossos, a pessoa vai falar assim, você tá maluco? Entendeu? A gente vive numa sociedade que, olha, você pode fazer o que você quiser, contanto que te faça feliz. Né? E eu vi isso nesses amigos, porque eles colocaram o interesse daquele amigo acima dos deles. Eles estavam lá suando, cara. Eles estavam lá naquelas condições e eles falaram, não, a gente vai atrás dessa bênção, né? Você vai receber, eles tiveram fé. Sabe aquilo de você orar já sabendo que você vai receber, ou esse tipo de coisa? Eu acho que foi isso, sabe? Porque imagina assim, Jesus. Eles sabem da fama de Jesus, eles sabem ouviram o que Jesus pode fazer. Às vezes eles nem conheciam Jesus, né? E aí, eles, não, eu conheço um cara que eu já ouvi falar que ele faz milagres, ele pode te curar. Imagina quanto tempo esse cara não era paralítico, sabe? E aí, tipo, eles foram lá com fé, eles deram um passo de fé, eles foram uns pelos outros, uns com os outros. Um amor, assim, que eu fico, caramba, cara, porque o fruto do Espírito é amor, né? Mas é um amor que não é fingido, sabe? É um amor que a gente precisa... É realmente isso, cara. Colocar os interesses dos outros acima dos nossos. Não é tipo, eu vou ajudar a Manu porque eu sei que ela vai me ajudar. É tipo, sem esperar nada em troca. Porque esse é o amor de Deus com a gente. Ele não faz nada pra gente fazer algo pra ele, porque a gente não tem nem nada pra oferecer de bom pra ele, né? Mas eu acho que é importante a gente ter essa visão. Às vezes a gente tá procurando amigos por interesses nossos, sendo que, cara, a gente tem que amar os outros por amar. Sabe? Eu amo que... Tem muita gente que acaba colocando... Sabe aquele versículo que diz amar o próximo como a si mesmo? Eu acho que tem muita gente que olha pra esse versículo tipo assim... Acho que acaba colocando como uma coisa meio vitimista de... se você não se amar, você não pode amar os outros. E tipo, ok, eu concordo. Tipo, tá, ok. Faz sentido. Mas eu acho que o que a Bíblia quer dizer nesse sentido é assim... Da mesma forma que você se ama tanto, que você quer sempre estar nos melhores lugares, que você quer sempre o melhor pra você, que você quer ser... Ame o outro assim também, dessa forma. Sabe? Exatamente. Entendeu o que eu tô querendo dizer? O quão bom você quer pra você, faça pro próximo também. Exatamente, como você quer sempre ser o primeiro em tudo, isso. Ame o próximo. Assim como você se ama dessa forma tão egocêntrica, ame o outro também, assim, sabe? Faz sentido. E... Tem mais alguma coisa pra falar? Não, é isso. Nossa, acho que a gente falou muita coisa, né? Mas fica aí o convite pra, caso, sei lá, leia essa passagem. Reflita, converse medite com os amigos sobre essa passagem e se questione se você tem sido esse amigo, sabe? Se você tem procurado essas amizades que te levam para mais perto do Senhor, que fazem você se colocar nesse lugar de humildade, esse lugar de servo, né? Porque isso que é a amizade, é você se pôr num lugar de servo. E é isso. Exatamente. E caso você esteja num momento de
solidão, sei lá, às vezes você é imigrante que nem a gente, tá sozinho, cara, ora a Deus, e eu tenho certeza que nem ele fez na vida da Manu, que nem ele fez na minha vida, ele vai te apresentar os amigos dele, mas não deixe de frequentar uma igreja, cara, não deixe, porque a gente precisa, nós precisamos uns dos outros, né? O membro ele não sobrevive sozinho, ele não tem todas as exatamente. funções sozinhos. E é isso, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham refletido. E sigam a gente nas redes sociais, quer dizer, Você é mais ativa. Eu tô sem Instagram e TikTok, essas coisas. eu posto alguns conteúdos lá, então tem aqui na descrição, mas é Fernando Andrade. E até o próximo vídeo aqui no canal. E vão lá no canal da Manu, que a gente vai também fazer um vídeo pra lá. E ela tem muitos vídeos maravilhosos também. E é isso. Beijo. Beijo. Tchau.